Curso de Linguística Geral, Ferdinand de Saussure. A linguística passou por 3 fases antes de reconhecer seu único objeto de estudo. A primeira fase, gramática. Baseada em um conjunto de regras e na lógica para distinguir formas corretas e incorretas, caracteriza-se como manual de etiqueta. Segunda fase, filologia. Estudos realizados através de documentos escritos, faz críticas literárias. A filologia é pouco científica. Terceira fase, gramática comparada. Descobriu-se que as línguas podiam ser comparadas entre si, isto é, as línguas pertencem a uma única família. Estuda os fatos comuns entre todas as línguas. Esse método comparativo considerava a língua como um quarto reino da natureza. Grande erro foi ignorar a natureza do objeto de estudo. O estudo das línguas românicas e germânicas contribuiu para a formação da escola dos neogramáticos, que são a base para a linguística. Os estudos neogramáticos resultam de comparação em perspectiva histórica e possuem um maior aprofundamento que a filologia e a gramática comparada. A matéria da linguística é constituída por todas as manifestações da linguagem, sendo essas formais ou informais, modernas ou antigas, civilizadas ou selvagens. Sua tarefa é descrever a história de todas as línguas, reconstruindo as línguas-mães de cada família. Explicar os pilares comuns da construção e a dedução das leis que regem a estrutura universal das línguas. Delimitar-se e definir-se a si própria. A linguagem é social e individual. A língua é estudada pela linguística, que busca o estudo científico da linguagem, a produção de signos orais e escritos de comunicação. Objeto de estudo da linguística. O fenômeno linguístico apresenta 2 fases, independente do ponto de vista adotado, pois a linguagem envolve fenômenos físicos, fisiológicos e psíquicos, individuais e coletivos. A língua é uma instituição social classificável entre os fatos humanos. Diz respeito à propriedade de articulação de signos distintos relacionados a ideias distintas. Um fenômeno possível através da coletividade. Em conceito e imagem, temos a concepção de uma imagem no cérebro que é associada a um signo. Em 2, acontece a transmissão da imagem através de impulso para os órgãos da fonação. Em 3, imagem acústica, a propagação do conceito imagem ao exterior do indivíduo. Em 4, acontece o processo ao contrário, a imagem acústica será traduzida e associada para um conceito. Mesmo que possa ser dita natural ou não ao homem, a língua pode ser atribuída como o primeiro lugar nos fatos da linguagem. Semiologia. Estudos sobre signos em um âmbito social. Compreende as leis que regem os signos, assim como sua consistência. A linguística auxilia a definir a importância da língua como um fato semiológico. A língua é um conjunto de signos comuns aos indivíduos de determinado grupo, e a semiologia busca compreender como se dá o fenômeno de significar. Além da língua, a semiologia abrange outras ações duais, coletivas e particulares, como as artes, ritos, costumes e os mais diversos meios de comunicação. Signo: a soma, o significado e significante. Significado é o conceito, uma ideia que está atrelada a uma imagem acústica. O significante, que é uma impressão psíquica e sensorial. Por exemplo, conceito: imagem acústica. O signo é arbitrário, o que quer dizer que o significante é imotivado, não guarda relação natural ao significado. A definição de símbolo, por outro lado, diz respeito a um significante cuja característica é de jamais ser arbitrária. Caráter linear do significante. Quando o significante é um som, ele se desenvolve unicamente no tempo, toma as características deste, representa uma extensão que só é mensurável no sentido linear. Enquanto os significantes visuais podem oferecer complicações simultâneas em várias dimensões, os significantes sonoros têm apenas a linearidade do tempo, na qual podem ocorrer complicações. Em 1, temos o significante sendo emitido. Em 2, vemos a representação dos elementos fonéticos do significante. Em 3, acontece a recepção e compreensão dos elementos fonéticos para seu significante e posteriormente para o significado. Em 4, o significado compreendido gera um conceito imagem que pode ou não ser reproduzido graficamente. Esse modelo linguístico semiológico dos signos pode ser utilizado no design de produto? A sua eficiência é relativa, porque ele deixa de fora outros fatores,
como, por exemplo, um aprofundamento na relação entre o significado e o significante, a qual é mais estudada no modelo de semiótica elaborado por Peirce.